Vamos a mais uma gravação de uma resolução de questão aqui do canal. Questão 91 Enem 2021, ok? Uma questão de genética, um assunto que é bem, cai bastante, né, nas provas do Enem. Vamos a essa correção aqui. Bom, o enunciado diz assim: a deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Pessoal, do enunciado aqui, o importante a se destacar seria o seguinte: ele fala que os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado, né? Então isso é interessante. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Então ele já está entregando aqui, né? Se você lembrar lá do quadro de Punnett no cruzamento, né? Considerando uma característica, você vai ver que geralmente 1 em 4, né, é o recessivo, né? Por exemplo, você tem azão azinho cruzando, né? E você tem lá apenas um azinho, ou seja, 1 em 4, ok? E ele fala aqui que os pais, eles podem não saber que são portadores, né? Isso acontece quando o quê? Quando os pais, no caso, são... Peraí que tá feio isso aqui. Quando os pais são o quê? Heterozigotos. Vamos supor que essa doença, no caso essa doença é recessiva, né? Já estou respondendo. É azinho. Os pais, né? No caso o pai e a mãe são heterozigotos. Eles são portadores apesar de não terem a doença. Aí no cruzamento entre eles há 1/4, né? Ou seja, 25% de chance de um filho nascer com a doença, ok? Então é isso que é necessário ter o conhecimento de genética prévia à base e poder interpretar e saber interpretar essa questão, ok? Então vamos lá. Essa é uma doença hereditária de caráter. Qual tipo de caráter dessa doença? Recessivo, ok? Letra A, recessivo. Dominante. Não é dominante, porque se fosse dominante, ter o azão, né, a presença do azão, né, iria codificar, iria fazer com que o bebê nascesse com essa doença, caso ele tivesse azão. Mas não é de caráter dominante, é de caráter recessivo, ok? Azinho. Então aqui não é. Codominante. Codominante seria, por exemplo, um exemplo de codominância. Azinho, né? Os dois se expressassem, né? Os dois alelos, tanto azão quanto azinho se expressassem. Mas aqui não é de caráter codominante, né? Aqui é de caráter recessivo. Tem que ter azinho. Codominante seria, por exemplo, quando você tem tipo sanguíneo, né? Azão, não, AB, né? Quando o tipo sanguíneo da pessoa é AB e a pessoa tem um genótipo qual? Izão Azinho, né? Izão Bzinho. Ou seja, tanto Izão Azinho e Izão Bzinho, né, irão codificar o tipo sanguíneo, né, dessa pessoa, ou seja, os dois serão expressos, codominarão, né, dominarão juntos, codominância, né, os dois serão expressos. Aí a pessoa tem tipo sanguíneo AB, então aqui é um tipo de caráter codominante, onde os dois são expressos, ok? Mas nesse caso não é. Deixa eu apagar aqui. Codominante não é. Deixa eu tirar aqui, peraí. Poligênico. Primeiro, o que é poligenia? É quando, para codificar uma característica, ou seja, para aparecer uma característica ser expressa, né, você tem a interações de mais... Peraí. Você tem a interação de mais de um gene, ok? Então, quando você vê no enunciado falando que tem uma interação entre mais de um gene, ou seja, genes interagindo para produzir uma característica, expressar uma característica, nesse caso a doença do bebê, você iria ter um caráter poligênico, poligenia, ok? Mas veja,
Aqui está dizendo que essa doença hereditária está associado a um gene, ok? Então, a um gene do cromossomo 10. Ou seja, o enunciado deixa claro que essa doença, né, tem um caráter de apenas um gene. Então, não é poligenia. Poligenia seria se tivesse mais de um gene, por exemplo, 2 genes, ok? Então, não é poligênico. Polialérico também não. Polialérico, geralmente você tem o quê? 2 alelos, né? Azão, azinho. Polialérico seria se você tivesse mais de 2 alelos influenciando nessa doença, na expressão dessa característica, ok? Por exemplo, o tipo sanguíneo, né? A tipagem sanguínea, no caso, para você saber qual o seu tipo sanguíneo, é caracterizado por 3 alelos. Izão, azinho. Izão, Bzinho. Nossa, o B saiu. Eu não sou muito bom em escrever nesse negócio aqui, não. Izão, Bzinho, né? E Izinho, ok? Então aqui, para você codificar qual que é o tipo sanguíneo das pessoas, dos seres humanos, você tem aqui um alelo, 2 alelos e 3 alelos. Você tem Izão, Azinho, Izão, Bzinho e Izinho. Ou seja, você tem 3 alelos, né, para manifestar, né, interagindo para manifestar a característica no caso do tipo sanguíneo de uma pessoa. Então, se você tem mais de 2 alelos, você tem muitos alelos. Poli quer dizer muitos, polialelia. Ou também podemos chamar de alelos múltiplos, ok? Então, também não é polialélico. A correta, então, como eu já tinha dito, letra A, ok? Bom, pessoal, questão, assim, uma questão tranquila, tem que saber ali a base, né, mendeliana, o início da genética e também as extensões das leis de Mendel, né, que foi o que se descobriu depois de Mendel, para ter uma boa noção e ter êxito aí acertar a questão, ok? Até mais, tchau, tchau.